meus amores, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Simone Ludovico, modelista costureira, e hoje eu vim trazer um vídeo atualizado do molde base de corpo sem pence, mas com ajustes de cava, que é para que você fique com uma base aí bem corretinha, sem papo na sua cava, para que você possa fazer as suas blusas. A maioria dessas últimas blusas que eu ensinei aqui no canal não há necessidade de pence, então essa base ela fica perfeita. Vocês viram aí que eu costurei já duas blusinhas e é exatamente com essa base que eu estou ensinando aqui para vocês, tá? E elas ficam perfeitas, um ótimo caimento, vestibilidade, fica maravilhosa. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo as medidas que você vai precisar para que você anote e fique tudo bem direitinho, tá? Se você tiver aí dificuldade com acabamentos de costura, se você não sabe muito bem como fazer, se você está iniciando, eu tenho um curso, um mini curso de acabamentos de costura. São acabamentos básicos, porém necessários e muito bem feitos. Então, vou deixar também o link na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, corre lá e dá uma olhadinha. Então, vamos aí aproveitar e faça a sua base, teste a sua base e depois me conta o que você achou. Olá, meus amores! Então, hoje nós vamos fazer, né, a nossa base de corpo sem pence, tá certo? E nós vamos começar fazendo o seguinte. Vou amarrar aqui, pode ser um barbante, um cordão, que você tiver, um elástico, como é o caso, aqui na minha cintura, para me servir, né, de parâmetro, para que eu não erre na hora de tirar a minha medida. Então, esse barbante ele vai ficar, ó, na cintura correta do corpo, que é aquele lugar onde a gente coloca a mão assim, ó, e ele dá aquela afundada, tá certo? Então aqui, ó, coloquei. Então eu vou precisar das seguintes medidas para a nossa base sem pence. Vou precisar da minha medida de busto, então você vai tirar a circunferência aí do seu busto, de preferência, mulheres, com um bom sutiã, tá? O sutiã que você costuma usar para ficar à altura correta, tá bom? Então aqui, ó, tirei minha medida de busto. A medida de busto, gente, ela tá certinha. Ela não tá apertada, mas também não está com folga. Ela tá correta, bem encostadinha a fita, ó, no corpo, ok? Então, tirei minha medida de busto. Vou tirar também a minha medida de cintura, da mesma forma que do busto, nem apertada e nem frouxa, tá? Uma outra medida que eu vou precisar vai ser a minha medida de meio frente. O meio frente, ele vai, ó, dessa covinha que nós temos aqui no pescoço, né, essa base aqui do nosso pescoço, até a nossa cintura. Você vai passar assim e vai até a cintura. Essa é a nossa medida de meio frente. Tirou a medida de meio frente, nós vamos tirar a nossa medida de pescoço. Gente, observa bem, porque não é aqui em cima não, assim, ó. Isso aqui é a medida para um colarinho, que tem que ficar bem encostado. É a nossa medida de pescoço. Essa base aqui é praticamente em cima desse osso que a gente tem aqui em volta do pescoço. Tá? Então, é um pouquinho mais abaixo, ó. É um pouquinho mais abaixo. A fita, ela não vai ficar grudada no seu pescoço, tá? Ela vai ficar encostada aqui, bem aqui nessa base. Essa é a medida de pescoço, tá bom? Para o seu decote não ficar fechado demais. Vamos tirar também a nossa medida de ombro. Então, aqui, ó, você pode seguir aqui, ó, pelo final aqui da orelha, eu tô aqui com um brinco e eu desço aqui, ó. Aqui fica o meu ombro, tá? Não precisa tirar cá em cima, não, que vai dar uma medida maior. É mais aqui. Encostou aqui na base do pescoço, vai até aqui o final, é onde a gente tem um osso aqui. Se você levantar, ele vai afundar bem aqui onde é o encontro do ombro com o braço, tá? Então aí você vai tirar a sua medida de ombro. Uma outra medida que nós vamos precisar nesse caso, porque eu vou fazer o ajuste de cava, é o nosso entre-seio, que é do umbigo do seio ao outro, você vai tirar aí a sua medida, e a nossa medida de altura de busto. Então aqui onde é o ombro, tá? Não é nessa parte mais elevada aqui atrás, não. Ele fica um pouquinho mais à frente. Você vem aqui, ó, com a fita até o bico do seu seio. Essa é a altura de ombro. Precisaremos também da nossa medida de entrecavos. Só que eu vou colocar aqui uma fórmula para vocês, para conseguir essa medida, porque geralmente, a maioria, eu vejo pelas minhas alunas, vejo pelas minhas seguidoras que tentaram fazer a base, muitos tiveram dificuldade no entrecavos. Deu muito erro essa medida aqui, ó, de entrecavos. Então, muita gente ficando pequena demais, tá? Mas o entrecavos, ele basicamente, quando começa aqui, essa curvinha aqui, tá? Vai aqui para baixo da nossa axila, até a outra, tá bom? Basicamente é aqui. Mas eu vou deixar aí
Vou deixar uma formulazinha para você encontrar aí a sua medida de entrecavas e ser mais assertiva na sua modelagem. Uma coisa muito importante, testem a modelagem, tá? Para que vocês percebam se vai ter necessidade de ter algum ajuste ou não, principalmente porque eu estou ensinando a fazer uma modelagem com ajuste de cava, o que vai vestir melhor em você, tá? E eu ensino a fazer a modelagem, vocês já vão estar assistindo o vídeo da aula, e eu não coloco folga de vestibilidade aqui, tá bom? Mas você pode, na hora de fazer a sua interpretação, de acordo com o modelo, você colocar folga de vestibilidade no busto, porque na cintura ele já sai automaticamente com folga, mas no busto ele está sem folga nenhuma, tá bom? Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês, vocês vão fazer e vão testar, né, a sua base, basta colocar margem de costura no ombro e nas laterais e colocar, eu costumo testar assim, eu costuro os ombros e fecho uma lateral e aí eu visto e fecho aqui com o alfinete, colocando, obviamente, uma aberturinha aqui para passar a cabeça, né, senão não passa. Tá? Então eu só corto aqui no meio costa um pedacinho, e pode ser no meio frente também, e aí visto. Para fazer esse teste, eu prefiro fechar aqui do que já colocar zíper, porque geralmente a gente está sozinha, para testar sozinha é um pouquinho mais difícil. Mas tenho certeza que todos vocês vão conseguir, e eu espero aí que você, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí no vídeo que eu vou estar aí auxiliando a todo mundo, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, meninas, então nós vamos começar a fazer aqui a nossa base de blusa sem pence, tá? Eu vou fazer a correção da cava para vocês aprenderem como é que é, porque eu tô atualizando aqui esse vídeo. Eu vou estar utilizando aqui a minha medida de busto dividido por 4, tá? A medida de pescoço, você vai tirar a medida do seu pescoço, dividir por 6 e acrescentar mais 1 centímetro ao resultado. Nesse caso aqui ficou com 7. O ombro, que aqui é 11, a queda de ombro aqui eu vou usar de 3 centímetros, e minha altura de meio frente é 33, e o entrecavas aqui, no caso, é de 14,5, que é o entrecavas frente dividido por 2, tá? E nós vamos precisar também da altura de busto e de entreseios, que é pra gente poder fazer a correção da nossa cava. Então aqui, o que eu vou estar utilizando aqui, né, como o papel aqui, como um esquadro, tá? Que aqui eu vou estar utilizando a linha reta. E aqui eu vou descer um pouquinho, vou esquadrar aqui pelo meu papel, que tá reto. Vou esquadrar aqui uma linha sem medida ainda, tá? A partir dessa primeira linha aqui, para baixo, eu vou estar colocando a minha medida de pescoço, que é a medida do decote. Na verdade, a medida de decote que eu consegui através da minha medida de pescoço, que aqui é de 7 centímetros. Então, eu vou marcar 7 centímetros aqui embaixo e vou marcar também 7 centímetros aqui nessa minha linha, tá? Que no caso aqui, vamos supor que seja a linha de ombro. Então, eu marquei aqui, certo? Desse ponto aqui para baixo, eu vou estar colocando a minha altura de corpo, tá? A minha altura de meio frente, que nesse caso aqui é de 33 centímetros. Aqui, marco aqui também, 33. Aqui também eu vou esquadrar, ó. Esquadro, ainda não coloquei medida. Aqui, no meu decote, eu vou esquadrar aqui uns 2 centímetros, tá bom? E agora, o que nós iremos fazer? Eu vou colocar, ó, daqui até o meu início, daqui no caso dá 41, e eu vou marcar a metade, que no caso é 20,5. Aqui, vou marcar a metade desse valor, aqui da minha linha de ombro para minha linha de cintura. Se você quiser, você pode escrever aqui cintura, tá? É a sua linha de cintura. E aqui eu vou esquadrar uma linha e vai ser a minha linha de cava. Você também pode escrever aqui cava, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar um quarto do meu busto, que nesse caso aqui dá 22 centímetros. Então, peguei a minha medida de busto, dividido por 4. Então, daqui deu 22, eu vou marcar aqui na minha linha de cava também e na minha linha de cintura. Marquei esses 3 pontos e vou aqui, ó, fechar. Pronto, fechei aqui. Agora eu vou pegar aqui uma outra cor e vou marcar aqui, ó. Agora nós vamos o quê? Eu vou marcar aqui o meu decote, tá? Você pega a régua, posiciona, ó. Fiz aqui o meu decote. Na minha linha de cava, tá? Que é essa linha do meio aqui, eu vou marcar o meu entrecavas, tá?
Aqui no meu caso, ó, vou marcar aqui o meu entrecavas. Esse mesmo valor eu coloco aqui em cima, na minha linha de ombro, ó. E vou fechar aqui. Agora, eu vou marcar aqui a minha queda de ombro. Nesse caso aqui, eu tô utilizando 3 centímetros porque o ombro da pessoa não tem tanta queda. Se tivesse mais, eu poderia usar 4. Se for menos, se a pessoa quase não tiver queda de ombro, você vai diminuindo, tá? Você vai vendo. Padronizado, 4 centímetros. Mas em tamanhos pequenos, dificilmente vai dar isso. O ombro dá 11 centímetros. Então, aqui eu vou colocar, ó, aqui do meu decote, aliás, vou marcar aqui os 3 centímetros que eu vou descer, ó. E aqui eu vou marcar 11 centímetros do meu ombro, a partir do decote, passando aqui pelo ponto da queda do ombro até onde der, que no caso deu aqui. Vou fechar aqui o meu decote. Aqui eu vou marcar, ó, deixa eu ver quanto que ficou, daqui do ponto do ombro para baixo, tá? 17 centímetros. E aqui eu vou marcar a metade. E vou entrar aqui 1 centímetro a 1,5 centímetros, depende. E aqui eu vou fazer, ó, a minha curva aqui. Passando por esse ponto, até aqui esse ponto, e daqui eu boto pra cá, ó. Pronto, fiz aqui a minha cava. Então, a minha frente, sem pence, está pronta. Você pode marcar aqui 1/4 da sua cintura, tá? Mas a base sem pence, ela é para roupas soltas. Então, por isso que eu vou marcar aqui a cintura, só para você ver que aqui tem uma folga. Nesse caso aqui, ó, tem uma folga de 3 centímetros, quase 3 centímetros. Se eu fosse fechar aqui, ó, ficaria assim, tá? Então, aqui tá a nossa base. Aqui eu vou marcar, ó, a largura do entre-seios, né? A metade aqui de entre-seios, que ele pega aqui. E aqui eu vou marcar a altura. Nesse caso, fica aqui. Aqui fica o entre-seio. Aqui, ó, abaixo desse ponto, eu vou descer aqui 1 centímetro, tá? Vou descer aqui 1 centímetro e vou ligar lá. Fazer uma reta mesmo. Vou marcar a metade do entreceio aqui também, nesse caso tá de 8 centímetros. E vou ligar aqui também. Depois vocês vão entender o porquê. Isso aqui vai ser pra gente fazer o nosso ajuste de cava. Agora eu vou recortar, porque eu vou precisar dessa parte aqui pra gente estar fazendo a parte das costas. Aqui, o que nós vamos fazer? Ó, eu já contornei aqui, marquei aqui o ponto da minha cava, marquei aqui onde está o ombro. E aqui eu vou pegar uma régua e vou esquadrar aqui, ó, na pontinha aqui do meu ombro. Esquadrei aqui, tá? Você pode marcar aqui, eu até marquei. Se você marcar aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, os 7 centímetros de decote. A partir aqui do decote frente, você sobe, marca 7 centímetros. Ou você esquadra como eu fiz ali. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui no ombro, eu vou subir 2 centímetros, tá? 2 centímetros aqui. E na saída do meu ombro, eu vou subir 1,5, tá? Aqui. Aqui onde eu marquei, ó, eu vou do ponto pra fora da cava, eu vou sair 1 centímetro. E aqui, ó, onde eu esquadrei aqui, eu vou do pontinho aqui do ombro pra cá, pro decote, ó, eu faço o meu decote costas. Aqui eu vou ligar o meu ombro e agora eu faço aqui a minha cava, tá? Prontinho, aqui eu tenho a minha parte costas, tá? Da minha base, e aqui a minha base frente. Agora nós vamos fazer aqui o ajuste de cava. Esse ajuste de cava vai variar, tá certo? Bom, ó, aqui eu vou colocar um ajuste de 1 centímetro. Mas pode ser de 1,5, pode ser 2, vai depender da pessoa. Qual é o correto, gente? Fez a base, né? Traçou a sua base,
corta num tecido sem elasticidade, né? Porque é uma base sem elastano, e você testa no corpo, tá? Talvez precise ajustar um pouco mais. Quanto maior for o volume do seio, mais profundo a gente precisa ajustar essa cava para tirar aquele papo que costuma dar. Então, feito isso aqui, ó, eu vou traçar aqui, ó, e agora eu vou recortar. Vou cortar aqui até o ápice aqui da minha pence e vou cortar aqui também até o ápice. Agora aqui, ó, eu vou passar pra cá, vou colar aqui. Uma colinha aqui. Cola aqui. Colei aqui 1 centímetro e vocês vão perceber, ó, que essa parte, ó, ela sobrou. Então, você pode cavar um pouco mais, ou você pode colocar um papelzinho ali embaixo e retraçar essa cava. Se você achar que ela tá muito aberta, você retraça aqui, ó, completando aqui. E nós vamos colar um pedacinho de papel aqui também. Traço aqui, ó, pra acertar. E aqui tem uma coisa, você vai colocar, cortar aqui. Aqui você vai colocar a sua medida de cintura, tá? Aqui a gente já tinha, né, aqui 3 centímetros de folga e aqui ganhamos mais 1 centímetro. Então, a gente ficou com uma folga de 4 centímetros. Geralmente, eu uso a minha base assim pra fazer as blusinhas soltas, né? Blusa que não há necessidade de pence, que ela vai entrar sem precisar colocar um abotoamento ou um zíper. Então, eu uso essa base assim. Se você quiser achar que tá com muita folga, você pode vir aqui e tirar um pouquinho e ligar aqui na cava. Então, essa é a nossa base sem pence, uma forma aí simplificada de fazer, tá? Aqui é a nossa parte costas. Pessoal, no último vídeo eu falei do meu mini curso de costura, de acabamento de costura, aliás. Se você tiver dificuldade, não souber, aí os tipos de acabamento são acabamentos básicos, porém muito bem feitos, como eu mostro aí nos vídeos de costura também, tá? Então, aqui nós temos a nossa parte frente. Então, você vai escrever base frente. E a sua base costas. Tá? Espero aí que vocês gostem. Sempre que terminar, confiram, tá? A lateral, ó, se tá lateral batendo certinho, se o ombro tá batendo certinho, se tiver alguma diferença você acerta, tá ok? E é assim que fica a nossa base. A base frente, ela vai ficar levemente assim, abaulada por conta do ajuste que a gente fez, do ajuste de cava, e aqui ela ganhou um pouquinho de volume, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem.